E aí, galera, vamos lá para o nosso terceiro módulo da disciplina de ensino em enfermagem. Nós vamos falar nesse módulo sobre as correntes pedagógicas e suas aplicações de saúde na enfermagem. Tá? Então, como a gente falou, e aí vou retomar, a prática educativa ela transcende o papel de mera transmissão, né, de instruções, para tornar um pilar fundamental no processo de cuidado e o cuidado integral. E aí, no contexto da enfermagem, né, a capacidade de educar, se a gente pegar a história da enfermagem, a história da enfermagem sempre teve a lógica de educar. Nós somos sempre profissionais de saúde, mas educadores. Educadores de saúde. Se a gente pegar a história lá, começando com Florence, entre todas as nossas teóricas, né, todas vão falar de processo de educação. Né? Nem sempre tão como foco principal, mas trabalhando essa ideia de educação de saúde. Tá? Mas ela demanda uma compreensão profunda para a gente fazer isso, de correntes pedagógicas, né, e filosóficas, para dar base ao nosso cuidado, à nossa ideia de educação e saúde. Nós não podemos trabalhar a educação e saúde a partir de um senso comum, do que eu acho. Ela tem que ter alguma base norteadora que vai nos dar essa ideia. Então, essa disciplina, ela tem esse foco de vocês entenderem, né, de a gente poder entender um pouco de algumas bases teóricas que vocês possam incorporar na prática profissional de vocês, nas práticas de educação e saúde. Tá? E a gente já falou, em cima de educação popular, e hoje a enfermagem trabalha em cima de educação popular, o SUS trabalha em cima de educação popular, né, que é saindo desse modo mais verticalizado e tradicional para um modo mais horizontalizado e trabalhando lá, lembra que eu falei? Paulo Freire, né, na pedagogia crítica, na aprendizagem significativa de Ausubel, né, e a andragogia, né, focada no adulto. Né. Todas essas três ideias vão se relacionar dentro de um pilar horizontalizado, né, e promovendo a cocriação do conhecimento. Isso quer dizer o quê? As pessoas têm conhecimento, nós temos o conhecimento, e quando a gente faz a troca, gera um novo conhecimento. Tá? Então, que antigamente a gente passava o conhecimento para cá e essa pessoa só recebia, hoje não. A gente dá valor ao conhecimento que ela tem e a gente faz uma troca. Isso vai gerar um novo conhecimento, tá? Uma nova aprendizagem. Então, quando a gente faz uma educação de saúde, o usuário está aprendendo, mas eu estou aprendendo também. Eu, como profissional, estou aprendendo. Então, ele é mutante esse processo, porque vai depender do público que eu estou aprendendo, da onde, em que momento eu estou, em que espaço eu estou, que cultura eu estou estabelecendo. Qual é a contextualização histórica disso? Né? Então, como eu falei, o ensino na área de saúde, e consequentemente na enfermagem, foi denominado em cima de uma pedagogia tradicional, né, e verticalizada. Isso até na nossa própria formação, há muito tempo atrás, quem formou há 20, 30 anos, mais de 30 anos atrás, teve esse modo mais verticalizado, a ideia de um ensino mais conteudista, né, conteúdo, sem uma crítica reflexiva sobre aquele processo. Hoje, né, o próprio Ministério da Educação não tem mais esse foco, né, a ideia de uma formação mais construtivista, uma ideia de crítica, de reflexão, e isso vai repercutir também na nossa profissão, na nossa prática, e quando nós trabalhamos com educação e saúde, ou na própria ação da consulta, né, do clinicar, a ideia de que toda pessoa que nós atendemos tem uma história, tem uma realidade, tem uma certa... tem um jeito de pensar sobre determinados problemas, e a gente precisa adequar, então, aquele conhecimento com as realidades pedagógicas, ok? Saindo, então, daquele modelo biomédico, né, que historicamente nós fomos formados, a enfermagem se constitui dentro do modelo biomédico, e aí o modelo biomédico, bem claro, é um paradigma onde o foco é a doença e não o sujeito, né? Então é um modelo mais cartesiano, e que ainda nós temos muito forte ainda, né? Ele está sendo, não é o que o SUS hoje quer, mas ainda temos uma dificuldade de lidar com esse modelo mais construtivista, tá? Por quê? Porque hoje a nossa formação é para onde? Para o SUS. Todos os cursos de enfermagem no Brasil, eles têm como princípio a formação para o SUS.
Tá? E o SUS tem os princípios básicos: integralidade, universalidade e equidade, a questão da participação social e uma ideia de coletivo, do indivíduo e seu coletivo. Tá? Então, hoje, o enfermeiro lida tanto com o indivíduo quanto a sua subjetividade, a sua singularidade e o coletivo, a comunidade. Né? Então, eu não posso pensar hoje só em ações de atendimento individual. Eu tenho que pensar em ações coletivas, né, de prevenção e promoção à saúde, principalmente. Tá? E aí nós temos algumas experiências nacionais, né? No Brasil, a Política Nacional de Atenção Básica e Segurança e Saúde da Família incorporaram dentro da sua prática as abordagens pedagógicas participativas. Né? Então, dentro da própria PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, elas colocam isso como objetivo dentro do cuidado, né? Que é a ideia de ações coletivas com abordagens pedagógicas participativas. Né? Então, dentro das correntes pedagógicas aplicadas à saúde, a gente pode, então, a primeira, a questão da pedagogia tradicional, que é essa corrente educacional mais antiga, muito conteudista, né, reconhecida, caracterizada pela centralidade do professor como detentor do saber, então, da pessoa. Então, hoje, se a gente pensar na enfermagem, o enfermeiro com conhecimento e a pessoa que a gente vai entender como um receptor desse processo. Né? E passivo, ele não só recebe, ele recebe passivamente, sem uma crítica, sem uma reflexão sobre esse processo. Que é o que eu falei lá no primeiro modo, que a gente chama de educação bancária, né? Paulo Freire, quando ele fala conhecimento depositado para pessoas sem um espaço para o diálogo e a reflexão crítica. Então, ele fala, então, diabetes é dessa forma, você tem que fazer dessa forma, sem entender por trás de vida daquela pessoa. E é uma transmissão de procedimentos técnicos e protocolos clínicos, né, que exibem precisão, padronização, né, em uma aprendizagem rápida e direta. Por exemplo, treinamento de novos profissionais, aulas expositivas, demonstração de práticas de como realizar procedimentos simplesmente e a pessoa aplica aquilo que foi estabelecido. Ou protocolo de segurança, comunicação de regras, procedimentos. Tá? Então, esses são os principais focos dessa pedagogia mais tradicional, só que ela vai sofrer limitações, né? Sempre. Porque o que acontece? Ela é ineficaz na mudança de comportamento. Por quê? Não tem uma mudança de comportamento daquela pessoa. Porque ela só recebe, mas ela não tem uma crítica sobre aquilo. Então ela aplica sem pensar sobre aquilo. Tá? Muito mais. Então ela não há uma modificação dentro da pessoa para aquela ação. Ela simplesmente replica aquilo que foi informado. Tá? Então, como eu falei, na enfermagem a gente usa ainda muito esse modelo tradicional de treinamento de segurança, protocolo de vacinação e procedimento de emergência, tá? Que são protocolos fechados. A pedagogia crítica, ela é inspirada em obras de pensamento de Paulo Freire, como eu já falei, né? E essa abordagem rompe radicalmente esse modelo tradicional. Tá? Ela cria o quê? A problematização da realidade. Então, a pessoa vai ter que expor. Esse é o ponto de partida da questão do enfermeiro educador, quando se utiliza dessa pedagogia crítica. Ele vai problematizar a realidade e, a partir dessa problematização, junto com um diálogo horizontal com todos as pessoas participantes desse processo, né? E aí vão construir coletivamente um novo conhecimento. Tá? Então, o objetivo final da pedagogia crítica é a conscientização a partir de uma percepção clara e coletiva daquelas pessoas sobre aquilo sobre aquele problema. Tá? Então, ela deixa, então, basicamente, de ser uma transmissão de conhecimento e se torna um ato político, de cidadania, de construção de uma cidadania, de empoderamento. E aí, como é que a gente aplica isso na enfermagem? Né? Principalmente em oficinas sobre prevenção de doenças endêmicas, na roda de conversa com hábitos de vida e autocuidado, na questão de grupo de suporte para pacientes crônicos, entre outras possibilidades. A técnica pode ser qualquer uma. A forma como eu vou fazer que vai diferenciar entre um modelo mais tradicional e um modelo mais crítico. Né? Beleza?
Está claro esse ponto? Vamos para a terceira, que é a aprendizagem significativa, né? Ela vai em contramão a uma simples memorização. Então, não é uma memorização, não é um decorar. Você deu o exemplo da ideia da tabuada. A gente aprende a tabuada sem pensar sobre a tabuada, a gente só decora. Né? E a gente decora mesmo, tem que decorar para fazer as provas. Mas a gente não reflete sobre o que ela significa. Tá? E dentro dessa aprendizagem significativa, ela quebra com isso. Eu não tenho que memorizar, eu tenho que me transformar internamente para que eu possa mudar a minha prática feita. Então, conceito. Ela defende que a nova informação só é aprendida de forma duradoura, como sentido, quando o indivíduo relaciona a maneira não arbitrária e substantiva com o seu conhecimento prévio. Então, a pessoa tem conhecimento prévio, junta com esse conhecimento e sem que ela ache que isso é mais ou menos importante, ela constrói um novo conhecimento. Tá? E dentro da enfermagem é de extrema importância essa teoria, né? Porque quando a gente, enfermeiro educador, aplica esse conhecimento, né, ele serve como mediador desse processo. Então nós somos não um detentor do saber, e sim um mediador da troca de conhecimento. Tá? E aí como é que a gente aplica essa prática? Né? Então, início pelo indivíduo entender o que o indivíduo já sabe. Tá? Então eu preciso entender o que ele já sabe sobre aquela questão. O respeito ao saber das pessoas, principalmente ao saber popular, conectar isso com a realidade, né? Então, e aí assim transformar o conhecimento. Então, eu entendo que as pessoas sabem, então vamos pensar na questão de uma pessoa com diabetes. Eu vou escutar ela dentro de uma escutativa, entender o que ela sabe sobre diabetes, respeitar os princípios cuidado que ela faz popular, então se ela toma chá, o que ela faz, se ela se benze, se ela vai para um raizeiro, né? A estratégia que ela utiliza e troca um conhecimento também, e a partir disso a gente constrói uma nova relação. Beleza? Então, educação em pacientes sobre doenças conectando sintomas de tratamento da experiência diária, nossa, pode fazer. Programas de acompanhamento materno-infantil, uma outra ação que também fica clara. A andragogia, né, que é voltada para adultos, ela pode ser grupos de autocuidado, treinamentos de cuidadores familiares idosos, workshop de promoção de saúde mental, entre outras estratégias também. E as metodologias participativas, né? Então, sempre dentro dessa ideia, integrando as correntes pedagógicas e metodologias participativas, é essencial. Então, a troca. Eu posso usar um referencial? Sim. Mas quando eu englobo essa ação de diferentes fatores, isso se torna mais complexo também nesse processo. Então, como eu falei, a dinâmica de grupo, na sua raiz, ela é a troca de conhecimento. Mas eu posso fazer uma dinâmica de grupo dentro de um modelo tradicional. Então não é a técnica, é a forma como eu levo aquela ação. Isso é o que é mais importante. Uma oficina de higiene, eu posso falar lá só sobre higiene e dizer, higiene é certo. É um modelo tradicional. Mas eu posso fazer uma troca de entender como é que as pessoas fazem sua higiene, qual o horário, até entender às vezes a relação, se a pessoa tem água tratada, se não tem água tratada, isso, e fazer uma troca de estratégia. Ok? Ok, gente? Então, por hoje, por esse modo, valeu, obrigado. Um abraço.